Olá, tudo bom? Meu nome é Priscila Uber Subirá, sou filha do Eibe e da Andrea Uber e casada com Israel Subirá, que é filho do Luciano e da Kelly. E eu tô tão feliz de estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Eu tô quase na metade desse livro que acabou de lançar, O Cuidado do Corpo, do Luciano, e que livro especial, né? Eu sou suspeito porque a dedicatória é pra mim. Eu sou uma das pessoas da dedicatória. Tem me abençoado muito. E uma das coisas que realmente tem me impactado bastante é uma das histórias que o Luciano... Eu já vi ele pregando essa história e foi tão bom ler que eu até vi outros detalhes que eu nunca tinha percebido antes. Nessa história que ele conta, eu acho que no segundo capítulo, se eu não me engano, ele conta sobre um encontro que ele teve com o pastor Paulo Canuto, vários anos atrás, onde ele viu esse pastor, né, escolhendo uma refeição, montando o prato, e ele estava escolhendo as comidas mais saudáveis, sendo bem seletivo. E o pastor Luciano, para iniciar a conversa, ele fez uma brincadeira, tipo, tá cuidando da saúde, hein, né? Fazendo o início de uma conversa. E o pastor, na verdade, não só respondeu a pergunta, mas contou um testemunho muito forte que aconteceu com ele quando esse pastor, o pastor Paulo, tinha a idade mais ou menos do pastor Luciano. Quando ele tinha uns 40 e poucos anos, esse pastor Paulo Canuto, ele teve uma experiência muito forte, onde ele morreu, né? Ele tem até a papelada para provar todos esses detalhes. E ele teve um encontro com Jesus. E Jesus chamou a atenção dele por ele ter negligenciado o corpo dele, por ele ter negligenciado a saúde dele. Essa história em si já é muito forte e me impacta bastante. Mas eu achei interessante porque o pastor Luciano até perguntou para ele se ele estava sobrepeso nessa época. E o pastor Paulo falou que, na verdade, ele não estava sobrepeso, mas ele estava negligenciando a saúde mesmo assim. E eu acho isso muito interessante, porque hoje nossa cultura, ela é muito estética. Então, se alguém tá sobrepeso, a gente pensa, essa pessoa não tá cuidando da sua saúde. Mas se alguém é magro, a gente pensa que a pessoa não precisa estar cuidando de si, né? Eu já vi até gente vendo pessoas magrinhas na academia, indo lá falando, mulher, por que você tá aqui na academia? Vai comer uma pizza, né? Eles vão encorajando a pessoa a não cuidar da saúde, na verdade. Quando não é sobre a aparência física, a estética, essa parte não é o chamado de Deus pra gente focar e cuidar, né? Mas realmente é da nossa saúde como um inteiro. E como tem tantos, né, de nós, assim, que somos mais magros e que negligenciamos isso. Que, às vezes, não estamos cuidando da nossa saúde. E não é só as pessoas que estão sobrepeso que também precisam cuidar da saúde. Muitas vezes pode ter alguém que está sobrepeso, mas cuida melhor da saúde do que alguém que está no peso correto, né? Entre aspas. Porque Deus fez a gente diferente. Cada pessoa tem uma tendência diferente e vai ter uns desafios diferentes. Mas o que Deus está chamando a gente para fazer é cuidar do nosso corpo. Né? A Bíblia é tão clara como isso é uma coisa tão importante da gente não negligenciar o templo do Espírito Santo. Eu também tenho lido uma história famosa na Bíblia sobre a Joquebede, né, a mãe de Moisés, e como ela salvou a vida do filho dela e o que Deus fez com as atitudes dela. Você pode pensar, peraí, o que essa história vai ter a ver com cuidando da saúde? Mas eu vou explicar. Se você tiver com sua Bíblia aí, pode abrir em Êxodo comigo. Minha Bíblia já tá aqui aberta. E eu fui muito ministrada pela palavra de Deus dando essa história. Quando eu tava lendo, eu vi que a Joquebede estava vivendo um tempo onde o faraó tinha ordenado todos os soldados a irem atrás de todos os bebês hebraicos, né? Todo menino hebreu que era escravo era para ser morto. E a Joquebede, justamente durante esse período, ela dá luz a um filho. E ela sabe que pela lei, pela ordem do faraó, esse menino deveria ter sido morto. Os soldados deveriam pegar essa criança e matá-lo. E eu acho tão interessante que versículo 2, no capítulo 2, diz assim: a mulher ficou grávida e deu à luz um filho, referindo a Joquebede. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Isso é tão incrível que, claro, a mãe viu o filho dela e ela achou ele lindo. E isso foi motivação para ela guardar ele, cuidar bem dele, né? Não deixar o que era inevitável, o que era o normal acontecer com ele. E eu vejo que Deus tem nos dado algo, né? Muitos de nós temos filhos, mas eu quero me referir ao nosso corpo. Deus nos confiou com o nosso próprio corpo, né? Ele criou a gente, cada um de nós. Se você é um ser humano no planeta Terra, você pode ter certeza que Deus te criou. E Ele tá confiando você com a mordomia do seu próprio corpo. Então, né, se nós pudéssemos
se vê na Joquebede como alguém como Deus confiando alguma coisa a nós. Igual Joquebede foi confiado um filho, Deus tem também nos confiado o nosso próprio corpo. E eu acho tão lindo como a Joquebede, ela enxergou beleza naquilo que Deus deu pra ela. E eu tenho certeza que essa deveria ser a nossa resposta também, quando a gente olha pro que Deus tem nos dado um corpo, né? E como a gente deveria valorizar esse corpo e encontrar beleza nesse corpo, né? Você pode talvez pensar, nossa, mas eu já vim de um histórico onde meus pais nunca me ensinaram a cuidar desse corpo. Agora que eu sou adulto, eu tô tentando lidar com, né, essa responsabilidade. Mas agora em mãos você tem esse corpo que Deus tem te confiado, tem me confiado com o meu corpo. E como é uma oportunidade, um privilégio da gente encontrar beleza nisso. Sabe, a Bíblia diz que Deus nos criou assombrosamente lindo, assombrosamente maravilhoso. Salmo 139:14 diz assim: eu te louvarei porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma as sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Significa que Deus te formou cada detalhe, Ele já conhecia como o seu corpo seria, sabe? E como a gente precisa mudar nossas perspectiva de como a gente se olha. Quando a gente entende que a gente não é só um produto de escolhas de outras pessoas, das nossas próprias escolhas, mas a gente entende que a gente é algo criado intencionalmente pelo Criador, a gente consegue se olhar no espelho e falar: eu sou sou maravilhosa, porque eu fui feita por Deus, né? Não de uma forma soberba, sou melhor do que os outros, mas entender que eu sou especial, único, porque Deus me formou dessa forma. Deus me criou, Deus tem um amor especial por mim. E se Deus consegue enxergar a beleza em mim, na criação dele, como eu preciso enxergar essa beleza também, né? E se a gente não começar daí, partir para ir pro cuidar do nosso corpo, a gente não vai ter uma base, a gente não vai ter uma motivação correta, se não entender que a gente é uma criação a gente é uma criação de Deus e tem a responsabilidade de cuidar bem dessa criação dele, né? Isso que é a nossa motivação, de glorificar Deus, glorificar nosso Criador. A gente não tem como fazer isso se a gente não reconhece a nossa beleza, reconhece o nosso valor e reconhece que a gente foi feito intencionalmente, né? Então eu vejo isso na vida da Joquebede. Ela olha para o que Deus tinha feito, que Deus tinha dado para ela, confiado para ela, e ela vê beleza naquilo. Então eu quero te encorajar, enxerga que você foi feito por Deus e Deus te ama. A próxima coisa que eu acho muito interessante que a Joquebede faz é que ela diz que ela fez um bercinho de palha e fez ela impermeável e colocou o bebê na cestinha, escondeu o bebê lá no rio, pra ser protegido, porque o bebê começou a falar muito, né, querer chorar muito com os 3 meses, e ela teve medo dele ser descoberto, que tava escondendo na casa dela, e ela fez esse bercinho e ela colocou ele no rio. E você pode pensar: meu Deus, isso não parece uma atitude de uma mãe responsável. Mas você olha pra situação da vida dela e era a única atitude responsável diante da situação dela, né? E isso foi porque ela estava cuidando bem de Moisés. Ela fez essa decisão em prol da proteção dele, de cuidar bem daquilo que Deus tinha confiado para ela. E isso falou muito comigo também. Como eu tenho a responsabilidade de fazer tudo que tá ao meu alcance, tudo que faz sentido para mim, para cuidar bem do meu corpo. Se eu olhar para a vida da Joquebede e ver ela colocando o filho dela no rio, pode parecer uma má ideia pra mim fazer o mesmo com meu filho, né? Eu não colocaria meu filho num bercinho e deixaria ele no rio. Porque, na minha realidade, isso não faria sentido. Isso seria uma negligência. Mas se eu tivesse na época da Joquebede, na situação dela, faria todo sentido. Então, cada pessoa vai ter uma realidade diferente, vai ter um lugar, um ponto de partida diferente, né? O cuidar do corpo vai parecer diferente para cada pessoa. A nossa responsabilidade como seguidor de Jesus é fazer o nosso melhor, fazer tudo que está ao nosso alcance. Então, se para alguém parar de comer biscoito industrializado é um grande passo na direção de cuidar da sua saúde, essa pessoa não deveria se comparar com alguém que talvez está fazendo coisas, indo para academia todo dia, por exemplo, que para ela já é algo no seu alcance. Cada pessoa tem um alcance diferente, né? Uma atitude, uma mudança de hábito que vai ter cara diferente.
E eu acho isso lindo de Deus, que ele não tá comparando quem tá fazendo mais ou menos por exatamente o que aquela pessoa tá fazendo, mas ele tá vendo o nosso coração por trás daquilo e a nossa decisão, e ele entende a nossa decisão em meio à nossa circunstância. Eu amo o versículo de Zacarias 4:10, que diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Que lindo! Deus ama ver a obra começar. E como eu falei, cada decisão vai ser única, vai ser diferente. E a gente tem que estar disposto a fazer o nosso melhor. Simplesmente o nosso melhor. Se o meu melhor hoje é cortar o açúcar duas vezes por semana, isso é o meu melhor. E Deus tá feliz e vibrando com a gente que a gente tá fazendo o nosso melhor. E eu deveria também vibrar que eu tô fazendo o meu melhor. Eu também lembro muito da viuvinha, que chegou, né, na hora da oferta, entregou 2 moedinhas e Jesus falou que ela deu mais do que qualquer outra pessoa que ofertou naquele dia. Né? Com certeza naquele dia tinha gente que ofertou muito mais dinheiro em espécie, em números, mas a quantidade não era o que Deus estava atrás, ele estava atrás do que estava no alcance de cada um. E ele viu que no alcance dela, ela entregou tudo. Tem aquele versículo famoso em Lucas que diz: quem é fiel no pouco também será fiel sobre o muito. Então, eu tô sendo fiel hoje no pouco que eu posso fazer, né? Porque o nosso pouco, se realmente for tudo que a gente consegue fazer, se for realmente o nosso melhor, ele é muito nos olhos de Deus, né? E ele é muito diante da nossa realidade. Isso que importa. Pra concluir, a última coisa que eu acho incrível dessa história, que me lembra esse relacionamento da gente cuidando do corpo, é o que aconteceu após a Joquebede fazer o melhor dela, né? Ela fez o que ela pôde, ela protegeu o filho dela, colocou ele no cesto no rio, e ela também usou o recurso da filha dela, ela falou pra filha dela ficar de olho nele. O que aconteceu foi que a princesa, a filha de Faraó, né? Ela tava se banhando naquele rio e ela... Não sei se ela escutou um chorinho, por algum motivo ela encontrou aquele cesto. E quando ela abriu e viu o bebê, ela decidiu adotar aquele bebê, cuidar daquele bebê, né? A história é comprida, a gente vai entrar em detalhes, mas até ela paga a Joquebede pra amamentar o bebê até ele chegar na idade onde ele foi morar com ela no palácio. E isso é uma coisa sobrenatural. Isso foi totalmente fora do alcance da Joquebede. Você imagina, ela não tinha nenhum controle sobre a vida da princesa, ela não conseguia manipular que a princesa ia lá. E eu acho que se ela pudesse escolher que a princesa encontraria o bebê ou não, ela teria falado: não, meu Deus, a filha do homem que tá mandando matar todas as crianças, se ela encontrar ele, ela com certeza vai entregar pros soldados, ele vai ser morto. Mas ela fez o que ela pôde e Deus fez o que só Deus pode fazer. Né, que foi transformar, tocar toda essa situação, fazer que a princesa amasse essa criança. A Bíblia diz que ela teve compaixão por esse menino e ela adota esse menino, e esse filho da escrava vira um príncipe do Egito. Então, quando a gente faz tudo que tá no nosso alcance, Deus faz tudo que só ele pode fazer, toda a parte milagrosa. Então, eu acho que a gente pode descansar nisso, a gente não precisa ficar turbulado, a gente pode saber: Deus tá me chamando pra fazer o meu melhor, pra cuidar do meu corpo, pra fazer o que eu posso, mas eu não preciso ficar turbulado, não preciso ficar: meu Deus, eu preciso ler 50 mil livros sobre esse assunto e agora, hoje, eu tô atrasado. Não, a gente pode descansar sabendo: eu vou fazer, tudo tá no meu alcance agora, e eu sei que o milagre, o restante, Deus fará. Eu espero que esse devocionalzinho, essa mensagem te abençoou, eu sei que me abençoou muito, me encorajou muito, porque eu sei que Deus tem grandes planos para a vida de cada um de nós e que Ele tá nos chamando para fazer o que Ele sempre tem chamado a gente fazer, é ser fiel.